Amém, graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Me sinto honrada, feliz. Agradeço aos pastores dessa igreja por essa confiança. É com muita alegria. E é cumprindo um chamado, né, de uma promessa que o Senhor fez há anos atrás. E a gente vê cumprir aquilo que Deus falou aos nossos olhos diante de nós é coisa maravilhosa, irmãos. Então, todas as vezes que o coração da gente se aflige, que a alma fica abatida, a gente tem que lembrar do que traz esperança. A gente tem que se apegar nessa esperança. E essa esperança me traz aqui nessa noite. Amém? Os irmãos podem continuar sentados. Eu vou ler os versículos de Efésios, no capítulo 15, verso 13 e 14. Foi o que o Senhor trouxe ao meu coração para essa noite. E eu sou sempre muito feliz pela grata honra de poder passar para os irmãos o que o próprio Deus falou ao meu coração. Versículo 13 diz: mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Os irmãos podem dizer comigo apenas a parte B desse versículo: é Cristo resplandecerá sobre ti. Graças a Deus por essa palavra. Aleluia. Irmãos, o que o Senhor tem falado ao meu coração por esses dias, e eu tenho meditado nisso, é uma mensagem muito falada no meio cristão evangélico. Todo mundo fala: Jesus está voltando, Jesus está às portas. E é essa mensagem simples e objetiva que eu vim passar para a igreja. A mensagem que todos já conhecem, mas que precisa ser pregada e lembrada todos os dias por nós. Todos os dias. Em vão não seria viver os nossos dias, sair dos nossos lares, cumprir com os nossos compromissos, se nós deixássemos de lembrar que Cristo um dia vem. Diz a palavra do Senhor que esse dia as pessoas estariam fazendo suas coisas comuns do dia. Uns estariam casando, outros estariam trabalhando, alguns desatentos, outros preparados. Quem somos nós? Nós vivemos num tempo de pressa. Isso mexeu comigo, sabe? Porque eu sou rainha de falar que estou com pressa. Eu estou com pressa, eu tenho tal hora que fazer isso, tal hora que fazer aquilo. E eu sou um pouquinho lenta. Então eu preciso me agilizar para conseguir cumprir. A Nicole rindo, que a Nicole me conhece. Para conseguir cumprir o que eu preciso cumprir no tempo que eu tenho que entregar. Eu tenho pressa. E essa pressa, vez ou outra, ou quase sempre, ela nos traz uma falsa sensação de produtividade. Os irmãos me entendem? Porque se você for pensar em pressa, a gente conhece aquele ditado: quem tem pressa come cru. Por quê? Porque não se deve ter pressa, se deve ter diligência. Mas não tem jeito, irmãos. É o mundo que vivemos, é o tempo presente. E nós, enquanto cristãos, precisamos nos adaptar a esse mundo moderno. Não que ele entre dentro da igreja e tenha que ditar as regras aqui, não. Mas é justamente isso que me chamava a atenção. Provérbios capítulo 19, versículo 2, fala que não vale a pena se
precipitar e aí se perder pelo caminho. Porque quem se precipita, como bem diz a palavra, corre esse risco. E é um tempo, irmãos, que não podemos nos permitir correr o risco. O risco de nos perder. Perder essa presença gloriosa que nos faz caminhar. É o motivo pelo qual nós estamos aqui. É o motivo pelo qual nós conseguimos avançar todos os dias. Porque a igreja precisa de quem avança todo dia. Perder a presença. A presença que nos garante uma alma tranquila, que nos garante uma paz que excede qualquer entendimento. Talvez alguém saiba de algum problema que eu esteja passando, ou que você esteja passando, e alguém olha para ele e diz assim: nossa, mas ela está assim. Porque essa paz não se explica, ela excede qualquer tipo de pensamento. É isso que nós temos aqui. Imagina só perder. Não dá para correr esse risco. E por isso o Senhor chamou a minha atenção sobre esse tema. A pressa nos afazeres, sejam domésticos, sejam do dia a dia, do trabalho, onde quer que você exerça alguma coisa na sua vida. Essa pressa. A gente acha que vou correr e vou conseguir abraçar o mundo. Não é desse jeito. Não é assim. Mau sinal, quando a gente começa a andar de forma automática. E aí a gente não presta atenção em alguns detalhes. Isso é sério, irmãos. E essa mensagem é uma mensagem, ainda que um pouco dura, mas o Senhor trouxe ao meu coração, e o Senhor falou assim: filha, é uma mensagem para uma igreja robusta, sim. Uma igreja de pessoas fortes e maduras, sim. Mas ninguém está livre de, no meio desse caminho, se atrapalhar ou se distrair com alguma coisa. E eu quero te lembrar que o Senhor está aqui para nos trazer de volta com o amor que Ele sempre nos buscou. Onde foi que nos perdemos? Onde é que eu me perdi, Natália? Na minha caminhada. Eu me lembro quando eu me converti. Eu me lembro que eu não tinha muito com quem contar, e eu aprendi a depender do Senhor. Ainda nova, me casei cedo e pouco tempo de convertida, mas eu aprendi que se eu orasse, surtia resultado. Porque eu via isso acontecer, e na verdade era o próprio Deus me sustentando, e de uma certa forma me forjando, me moldando. E eu me lembro, irmãos, que alguma coisa afligiu meu coração. Eu podia estar fazendo almoço, eu podia estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. Eu parava, eu entrava num banheiro, eu ia para um lugar, eu ia orar. Para não correr o risco de esquecer de apresentar aquela causa momentânea. Cadê essa Jamile? Onde foi que ela se perdeu? Aleluia. E eu lembrava disso com temor no meu coração. Porque quantas guerras eu já venci assim? Quantas? Silenciosamente. Tinha coisa que ninguém sabia. Só o Senhor. Mas eram guerras vencidas. E eu falei: Jesus, onde nós estamos nos perdendo? Onde eu me perdi no meio da minha caminhada? Acostumados com o que se torna muito repetitivo, a gente acostuma. E agora, eu falo do tempo presente em relação à segurança do planeta Terra, do Brasil e do mundo.
eu falo dos rumores de guerra, eu falo das pestes, das enfermidades e das coisas que vêm assolando a todos que aqui vivem. A gente se acostuma com isso, porque infelizmente até o mal, se eu tiver uma dor e ela for constante, uma hora ela não vai ser tão incômoda assim, porque eu me acostumo até com a dor. Mas não, igreja do Senhor, não se acostume. Não pense que é comum, nem corriqueiro. Os sinais estão aí. E o próprio Jesus falou: olha para a figueira. Ela vai te dar sinais. No tempo, quando estiver brotando, quando estiver perto de dar fruto, você vai saber. Olha para a figueira. É tempo de nos voltarmos com atenção para o espiritual. Esses dias eu estava com uma dificuldade, eu precisava de um socorro. Tem dia que a gente está assim, a gente precisa de... Só o Senhor pode fazer, e aí tem que ser rápido. Eu precisava de uma intervenção do Senhor. Mas eu tentei de tudo que eu podia, de tudo. Eu fui aqui, eu fui ali, eu corri, eu perguntei, eu fiz tudo. Depois eu parei naquela pressa e falei assim: eu preciso orar. Eu preciso orar. Aí eu pensei e falei: Senhor, por que eu não orei antes? Por que a minha primeira estratégia não foi oração? Por quê? Antes eu era assim. E o Espírito Santo disse: filha, é tempo de você se voltar para mim. É tempo de você se lembrar com mais amor de quem eu sou na sua vida. Por que com mais amor? Porque tantas aflições afligem a nossa alma. Eu fico aflita. Eu ficar vendo noticiário, vídeos, eu fico aflita. Aflige a minha alma. Aquilo atinge, aparece a atmosfera assim. Eu sinto mal. Mas eu tenho que lembrar com amor de quem é Cristo na minha vida, de quem é Ele para mim. E de tudo que Ele já fez. Quanto mais do que Ele pode fazer. Uma palavra também muito conhecida, e que nós vemos um exemplo muito forte, é das virgens. Aquelas 10, pastor Marcel, que representam a igreja de Jesus nessa terra. Só que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, nerds, imprudentes. Era a igreja. Jesus está falando da igreja. Não é quem está lá fora não, irmãos. Ah, está imprudente, está lá fora. Não, é quem está imprudente aqui dentro. É quem está aqui dentro. Somos nós. Aquelas virgens estavam todas à espera do noivo. Diz a palavra do Senhor que todas adormeceram. Mas quando elas escutam que o noivo já vinha, 5 delas tinham azeite. 5 delas não tinham azeite. Veja que elas estavam no lugar certo, né? Na hora certa, mas de forma negligente, de forma indevida. Elas são as imprudentes, que foram buscar azeite para manter a lamparina acesa, mas agora não tinha mais tempo. E diz que elas voltam e querem entrar, e ele diz: não, o tempo passou, não conheço vocês.
esse tempo é o que vivemos, nessa pressa em que levamos os nossos dias. Irmãos, eu me preocupei de uma forma bem séria, sabe? Porque a gente tem muitos compromissos. Eu, como pessoa, não com trabalho, eu não trabalho fora, mas o maior ministério da minha vida é a minha casa. E nós lutamos muito como mulheres para manter um lar. Inclusive, mês das mulheres, né? Nós somos agraciadas pelo Senhor e também temos uma responsabilidade muito grande de edificação do nosso lar. Essa é uma grata responsabilidade. E um mês dedicado a nós, merecidamente. Mas a gente tem que olhar para todos os lados. Porque de repente, eu acho que está tudo bem. Mas tem alguma coisinha indicando que não está tão bem assim. E eu preciso ter a sensibilidade. Sensibilidade essa que o Senhor deu de presente para a mulher. A mulher tem uma sensibilidade que perdoa os homens não têm a sensibilidade que a mulher tem. Não tem. É um presente de Deus para nós. A gente tem que olhar com um olhar de sensibilidade, com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Essas virgens, elas estavam no lugar certo, na hora certa, porém dormentes, dormindo, desapercebidas. Algo tão sério é quando a gente se torna alguém dormente. Alguém que já não sente muita coisa, que apenas está ali. É levado, né? Como folha que o vento leva. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O seu lugar é aqui. É dentro da casa do Senhor. Porém, há um posicionamento para mim e para você. Não é de qualquer maneira. Lá fora é de qualquer maneira. Se bem que nem lá fora, porque os filhos das trevas, diz a palavra, que eles são mais prudentes que os da luz. Então, às vezes, nem lá fora pode ser tão de qualquer maneira assim. Tudo tem uma regra. Mas aqui dentro nós precisamos ter um posicionamento. Nos posicionar como quem Cristo nos chamou. E esse cotidiano nos tira a visão, tem hora. Nos tira essa sensibilidade que o Espírito Santo quer que tenhamos. Portanto, irmãos, desperta. Eu te convido a olhar para dentro de você hoje, sabe? A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando olhamos para dentro de nós conseguimos encontrar aquilo que fere o Espírito Santo. Os irmãos concordam com isso? Uma vez o pastor Marcel pregou lá no Rio e falou assim: o que é o seu Isaac? O que você precisa deixar no altar? E aquilo me rasgou. A gente sabe o que é o nosso Isaac. Muito bem. Muito bem. Somos maduros o suficiente para compreender que se o Senhor está pedindo, eis aqui, Jesus. Mas que o cordeiro para o holocausto virá. Porque o Senhor não me desampara e Ele não te desampara. Às vezes eu penso que o pão diário, ele é o que sustenta o crente. Porque um culto como esse é maravilhoso, é tremendo. Eu senti a presença do Senhor do momento que eu entrei ali, comecei a louvar, eu senti o Senhor aqui. Ele está aqui. Porém, isso aqui é muito pouco para um odre que precisa ser cheio. Odre esse que não pode estar velho, nem rachado,
mas tem que estar inteiro. Inteiro. O pão de cada dia. Algumas coisas negligenciamos, e é uma oração que eu peço perdão ao Senhor todos os dias. Senhor, me perdoa por negligenciar o que é do Senhor. Porque tem dia que é isso que a gente faz. E vamos morrer tentando, irmãos, porque somos imperfeitos. Mas não se apegue nessa questão de ser imperfeito e que você não pode vencer suas dificuldades, não, porque com Cristo podemos vencer. Porque com Cristo você é mais do que vencedor. Você é mais. Cristo sempre faz além, irmãos. O Senhor faz além do que aquilo que eu peço ou do que eu imagino. Esses dias eu tenho vivido uma experiência linda com o Senhor a respeito da oração. E eu abro uma aspas rapidinho para falar sobre isso, porque a oração, querendo ou não, ela é um pilar. Ela é um pilar. E a gente acha que, às vezes a gente pensa que está orando, que não está surtindo efeito nenhum. Oração demorada. Meu Deus! Mas, irmãos, o dia que o Senhor decide que Ele vai descer com providência, não tem nada que possa impedir o trabalhar do Senhor. Por isso eu te digo, tudo que você colocar diante do Senhor, se você colocar as suas mãos ali para fazer, orando e clamando o Senhor, você pode ter certeza, você vai até o final. Você pode ter certeza, tá? Você vai até o final. Porque não há nada que você coloque diante do Senhor que Ele não mova céu e terra. Gente, Ele é Deus. E às vezes esse senhorio, essa majestade fica um pouco escondida assim. Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, mas e aí? O dia mau quando bate na nossa porta. E aí? E aí Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo grande, fiel e poderoso, porque Ele sabe muito bem como fazer. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como moldar os vasos que somos eu e você. Ele sabe onde mexer e sabe como curar. Ele é o Deus da nossa vida. E Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou. Nele não há sombra de variação. Ainda que nós, falhos e pequenos, variamos sempre. O Senhor, Ele é um Deus longânimo, diz a palavra. Além de misericordioso, pastor, Ele ainda é longânimo. A paciência dEle é grande para conosco. Porque Ele está sempre de braços abertos para te socorrer, para te atender e para trazer a providência do céu. Por isso eu não me canso de dizer, eu tenho diversas experiências pelas quais eu orei e o Senhor atendeu. Algumas o Senhor fez de pronto, de prontidão, na hora. Quase que não dá para acreditar. E é lindo viver isso. Mas tem algumas que são demoradas. E a Bíblia fala sobre isso. Que a resposta demorada aflige a alma. E a gente, ser humano, mas apegado naquela palavra que diz que poderoso é o Senhor para fazer todas as coisas, para cumprir tudo que Ele achar por bem fazer. Já vivi milagre na saúde, já vivi milagre no financeiro, já vi Deus mandar providência que até hoje eu não sei como que apareceu. Eu não quero nem saber também. Não vou procurar fundamentos. Mas eu só sei que só pode ser o Senhor.
Só pode ser o Senhor. E é viver de dependência, irmãos. É dia após dia vivendo dessa dependência. Às vezes, você pode me dizer assim, irmão, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a luta que bateu na porta da minha casa. Você não faz ideia o vento. Irmãos, todas as vezes que Deus quer nos fazer crescer e nos elevar o nível, Ele nos leva a esses lugares. É para te fazer depender dEle. É para te fazer confiar nele. E Ele vai tirando tudo, tem hora, tá? Vai tirando tudo. Eu falo que a gente vive 2 tempos. Ou você vive para promover o presente, o futuro, ou você vive para consertar o passado. Eu sei o que eu estou vivendo. Eu não vivo um tempo de promover o presente, mas um tempo em que o Senhor cerrou o céu. E agora? Nem tudo é como antes. Nem tudo está como estava antes. Mas eu estou aqui para dizer que Ele é fiel. E os caminhos que Ele vem, ainda que eu desconheça, pastor, eu confio. Eu confio porque eles me levam à salvação. Eles me levam à alegria plena que o mundo nunca poderia me oferecer. A plenitude é em Cristo. Isso é viver plenamente. Isso é viver livre. Ah, mas é crente, tem que ficar na igreja, tem que isso, tem que aquilo. E quem está no mundo? Tem um vício sobre sua vida? Às vezes quer parar de, por exemplo, fumar, não consegue. Esse sim é preso. Esse sim é dominado pelas forças das trevas. Nós somos livres. Nós somos remidos, lavados. E ainda temos alguém que pagou por nós o que era para ter sido pago por nós mesmos. Jesus. Aquele que enviou o Consolador e disse assim, eis que estarei convosco todos os dias de suas vidas, até a consumação dos séculos. Todos os dias de suas vidas. Mas às vezes eu me esqueço disso. A aflição da nossa alma, irmãos. Mas o Senhor pergunta para nós: onde foi que nós adormecemos? Onde foi? Olha para dentro de você. Apocalipse capítulo 12, verso 12 fala que Satanás está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então eu digo para você sempre ouviu que Jesus estava voltando, mas nós nunca vimos coisas como as que nós estamos vendo hoje. Nunca vimos. Irmãos, nunca vimos. Coisas assustadoras, inacreditáveis, sem explicação, pelas quais todos sabem. E Satanás tem pressa também. Ele tem pressa. Ele tem pressa de desviar o foco da minha vida e da sua vida. Porque basta uma distração. Porque basta um momento de fúria e você pecar. Ireis, mas não pequeis. Uma distração. Porque basta que a sua lamparina esteja vazia para você ser tentado e cair em tentação. Ah, mas eu sou crente, irmão. Você é crente, você tem um Espírito Santo, mas o próprio Jesus falou, vigiei para não cair em tentação. Porque
Porque o diabo, vosso adversário, fica ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E eu falei, Jesus, como dizer para a igreja aquilo que todo mundo já sabe? O Senhor está às portas. Ele disse, filha, lembra eles que a pressa é inimiga da presença. A pressa é inimiga, esse versículo de Provérbios 19, fala que ela é inimiga da sabedoria. Porque a pessoa que está com pressa faz de qualquer maneira. E esse é o tempo presente. Esses são os dias que vivemos. E não adianta dizer, agora eu vou desacelerar. Irmãos, os dias estão sendo abreviados aos nossos olhos. Não tem como tanto desacelerar assim. Você vai ficar para trás, as coisas vão acontecer e vai tudo te atropelar. Eu tenho que cuidar para isso não acontecer comigo. Não adianta dizer que eu vou desacelerar. Tem coisa que não dá. Pois seja prudente. Mantenha a sua lamparina sempre com reserva. O Espírito Santo de Deus me impeliu a falar isso para a igreja nessa noite. Tenha reserva, tá? Não viva do que você conseguiu hoje, porque o que você conseguiu hoje vai acabar daqui a pouco, para amanhã você tem que juntar mais. Tenha reserva, tenha reserva, tenha reserva. Tenha reserva, igreja. Você não sabe o dia e nem a hora. Eu não sei. Nós não sabemos. Porquanto estar preparados é imprescindível nesse tempo. Clamar a tempo e fora de tempo. A igreja está prestes a deixar a terra. E Maranata, irmãos, Maranata, porque eu anseio ver o Senhor. Irmãos, esse mundo é mau. Esse mundo é perverso. Cada dia, de fato, o amor tem se esfriado. E ninguém se importa com ninguém mais. Ainda que isso venha afligir a nossa alma, não se distraia. Não se perca nesse caminho. Não deixe que os dias maus roubem a sua esperança. Roube aquilo que de precioso o Senhor já te deu. Eu olho para o meu filho, eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo o milagre do Senhor. O Miguel não era para estar aqui, não. Miguel foi atropelado quando tinha 6 anos e sofreu um acidente gravíssimo. Eu pensei que eu tinha perdido ele. Olhar para ele é ver o amor de Deus me constranger todo dia. Eu fico constrangida, eu falo, Senhor, eu quero ser melhor, me ajuda. Lembrar do que traz esperança, igreja. Lembrar daquilo que tem que estar implantado e gravado em você. O seu Deus tem ciúme de você. Você é dele. Você foi comprada. Nenhuma parte do seu corpo ficou fora dessa compra, pastor. Sua boca é dele. Seus olhos são dele. Candeia do corpo. Seus ouvidos pertencem ao Senhor. Cuide disso. E cuidado. Muito cuidado, igreja. Porque é um tempo que não vai aparecer talvez um problema tão grande que você vá se assustar com ele e desviar dele, não. Mas talvez serão coisas pequenas, coisas para você que talvez insignificantes, mas o seu Deus tem ciúme de você.
Cuidado. E essa luz, que foi a parte que os irmãos repetiram, Cristo resplandecerá sobre ti. Essa luz. Você já viu quando a gente ora, parece que tudo começa a dar errado? Assim, no começo, você ora, levanta um negócio. Nossa, Jesus, mas eu estou no propósito, aí levanta outra coisa. Você ora, aparece tal coisa. Eu aprendi uma coisa: quando você traz o que está na escuridão para a luz de Cristo, a treva fica louca. Tem que bater em retirada. E aí o Senhor está te mostrando, resolve aí. Porque agora você está vendo. Agora eu trouxe a luz. Algumas coisas acontecem para que a gente resolva. E trazer a luz é uma coisa que eu tenho orado, Senhor, traz a luz, eu quero ver. Tem que ter coragem, porque não é fácil. Tem hora que levanta cada coisa, confronto, para eu aprender a me dominar, temperança. Mas eu pedi para trazer a luz, porque eu quero ser melhor para o Senhor. Eu quero viver uma vida regada pelo direcionamento do Espírito Santo. Onde não fica aquele vai e volta, o Espírito Santo está aqui, daqui a pouco ele sai, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele sai, porque eu não estou preservando a presença. Isso é sério, igreja. E isso tem que ser pregado, isso tem que ser falado, pastor. Ainda que um culto, né, não sei se é culto de ensino, de que é culto? Das mulheres. Para as mulheres, a mulher é aquela que tem o governo do seu lar. É o esteio da casa. Mas para o homem também. Para todos nós como igreja. Para todos nós como igreja. É uma palavra que precisa entrar dentro de nós e nos fazer pensar, nos fazer meditar. Os irmãos podem tocar um hino? Eu queria orar, se o pastor me permitir. Pode ser um hino que já tocou, se puder. Nós fazemos um momento de oração e você vai orar para você. Você vai esquecer o problema que você deixou na sua casa, você vai esquecer a dificuldade que você está passando em tal área da sua vida, você vai esquecer. Agora basta você orar por você, pedir ao Senhor que traga a luz sobre você, que resplandeça sobre você a luz, para que você possa conseguir, talvez, recalcular essa rota. Recalcular essa rota. Às vezes é necessário, irmãos. Ah, mas eu não sou desviado. Eu sou crente, firme. Cuidado, irmãos. Porque dentro da casa do Senhor, a própria palavra diz que nós poderíamos ser enganados. Leia as Escrituras. Se alimente da palavra de Deus. Seja cheia dessa palavra, porque o próprio Jesus rebateu Satanás com a palavra. Rebata o inimigo da sua alma sim. Seja prudente. Ainda que vamos errar, irmãos, porque somos falhos, e muito, não é pouco não, mas que seja um acidente, tá? Que seja um acidente. Que não seja corriqueiro, que não seja todo dia. Aquilo que você foi provado para ser aprovado, a prova já passou. Agora você está em outra fase, um outro nível. É para isso que nós passamos por tribulação. Tempo da igreja se alimentar de alimento sólido. Uma igreja forte. Uma igreja madura.
Uma igreja que não brinca com a presença. E que não pode nem pensar em perder essa presença. Aleluia. Ai de nós se não fosse Cristo, irmãos. Ai de nós se não fosse essa presença. Eu não estaria aqui. O Senhor é o motivo. Jesus é o motivo pelo qual estamos de pé. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Nikiandarábia é o Senhor Todo-Poderoso. Rekiudecantaraios. Nikiandarábia. Desperta, igreja. Desperta, noiva de Cristo. Não se distraia. Ai, que o não se permita se perder pelo caminho. Não se acostume, mas confronte. Confronte o seu próprio eu. Diz para sua carne: você morreu, eu nasci de novo. Quem governa a minha vida é Cristo, e é para Ele que eu vou viver. Diz para você mesmo todos os dias: hoje eu vou vencer. Eu acordei para vencer. Eu acordei para ser vitorioso, para ser vitoriosa. Porque é assim que Jesus fala com você. Ele te chama pelo seu nome e diz que você é mais que vencedor. Quem falou foi Ele, eu só estou te lembrando agora. Então sinta o Espírito Santo aí, sinta. Ore, ore, põe a mão no seu coração e ore. Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus. E que andarai, de comércio, de cantarai. Confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença. Senhor está renovando pessoas aqui nessa noite. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui. O Senhor tem renovo para essa igreja. O Senhor tem renovo para a sua alma. Alma cansada, não desespera, espera em Deus. Para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo aproveite, igreja. Aproveite a presença do Espírito Santo. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração, igreja. Aleluia. Este lugar. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eu sou eterno